Olá a todos vocês, aqui é a Lívia do canal Momentos de Reflexão e vamos continuar o nosso estudo sobre a New Age da senhora Blavatsky. Bora lá? Então, vamos aqui no título do meu tema: A Era de Aquário, Religião da Elite Global, Engano Mundial. Atenção a quem você ouve. Por quê? Gente, tem um pessoalzinho aí postando alguns vídeos, a Era de Aquário, aí eles entram no meio do pessoal da direita, dos conservadores, aí eles falam de Jesus, falam bem, mas aí eles começam a dizer que estamos no comando do Arcanjo Miguel, aí eles começam a dizer que nós temos que abrir a mente, porque existem outros mestres que estão ajudando a humanidade, aí eles falam de Agartha, que mais pra frente eu vou fazer vídeo, falam de outras dimensões, etc, blá, 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 e com o pezinho, né, com um sapatinho de veludo, eles vão entrando na tua casa, na tua cabecinha. Eles conseguiram entrar nos grupos aí, uns youtubers de direita, fizeram amizade, ganharam um monte, eu não sei se foi por dinheiro, tá? Porque eu sei que nesse meio aí rola, olha, se você me paga, eu fiquei sabendo desse tipo de coisa e, sinceramente, fiquei muito chateada, porque eu tenho que seguir uma linha de coerência, né? Se eu sou cristã, certas coisas eu consigo chegar, né? Eles com uma história de Storm para fazer audiência, ganharem, né, likes, inscritos e views, aceitaram qualquer coisa, né? Mas atrás dessa qualquer coisa tem uma coisa muito grossa, tá? E tá pior do que uma casca de cebola, porque aqui mais você tira, mais aparece. Mas vamos começar. Eu vou começar com vocês falando desse material que eu tenho. São 31 slides. Vejamos se eu vou conseguir. Se eu ver que vai ficar distante, que vai ficar longo, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Então, vamos adiante. Sociedade Teosófica. Ok. Sociedade Teosófica. Eu queria ver aqui um jeito de... Vamos ver aqui. Não tem jeito, eu queria... Ok. A teosofia, vamos fazer como a gente faz numa escola, tá bom? Vamos fazer assim. Eu queria apresentar o material de outro jeito, mas não tá dando porque o meu computador tá entrando em conflito com o programa. É o significado de teosofia, sabedoria de Deus ou sabedoria divina. Fundada em 1875 nos Estados Unidos por um grupo de amantes dos mistérios, espiritualismo, pseudociência e esoterismo. Vejam o ano, 1875, coisa não é de hoje, tá ok? Não é de hoje isso aqui. Vejamos aqui. O termo foi apropriado, mas sem qualquer relação com a compreensão tradicional da teosofia. Porque teosofia, na verdade, foi uma palavra que, como esse pessoal sempre faz, né? Eles roubam uma ideia e as fazem deles, tá bom? E a fazem deles. Para eles, o teosofista seria aquele que adquiriu conhecimento da divindade, mas não é um conhecimento especulativo, mas sim uma expansão da consciência do campo espiritual interno. O significado natural de teosofia é sabedoria de Deus ou sabedoria divina. Aí o que eles disseram? Não, teosofista é aquele que está na busca da verdade. Para chegar na verdade, a gente vai falar
o que a gente acha que é verdade. Em poucas palavras, é isso aí. Bora para outra. Aí, palavras da senhora Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. Nosso objetivo não é restaurar o hinduísmo, porque vocês vão entender por que o hinduísmo. Ela falou isso quando ela colocou os pezinhos dela na Índia, né? E depois vocês vão entender devagarzinho que vou adiante com as slides. Mas eliminar o cristianismo da face da terra. Palavras dela, gente, isso aqui não sou eu que estou inventando, não. Isso saiu em jornal na época, saiu, e todos os teosofistas sabem disso, tá? Só os desapercebidos que ficam aí, digamos assim, essa turminha da New Age que entra sem saber onde é que eles estão botando os pés, porque a verdade é essa, né? O pessoal entra e não sabe onde é que tá botando o pezinho deles, ok? A verdadeira religião é a verdade. Mas aí eu digo, né? Mas de quem? O que reza a Sociedade Teosófica? Que a teosofia não pertence à Sociedade Teosófica. Aqui eles disseram uma coisa correta, mas a Sociedade Teosófica, a teosofia. E aqui para pegar com lencinho de veludo essa frase aqui. Por quê? Se a Sociedade Teosófica pertence à teosofia, então quer dizer que a Sociedade Teosófica tem a verdade sobre aquilo que é divino. E não é bem assim. A Sociedade Teosófica é formada por estudiosos pertencentes a qualquer religião no mundo ou nenhuma, unidos pelo desejo comum de eliminar o antagonismo religioso, de reunir homens dispostos de qualquer opinião religiosa, de estudar a verdade onde quer que esteja, de compartilhar o resultado de seus estudos com seus pares. Cada religião, filosofia ou ciência trazem dentro de si a verdade, a beleza divina, mas nenhuma pode prevalecer sobre a outra. Quer dizer, né? Tudo igual na mesma panela. Vocês conhecem o tal do Francisco, que tem uns vestidos, se veste de branco, vive lá em Roma. Ele, não é a conversa dele aí ultimamente? Isso tá acontecendo, mas olha quando é que começou, 1875. E vocês vão entender também que essa mulher, ela era muito próxima aos Rothschild, ok? Como podemos notar, as contradições continuam. Quem era essa senhora aqui? Tá? Ela tem um crédito de fundar a Sociedade Teosófica junto com Alcott, um coronel inglês, e fez isso em 1875. É uma organização internacional, se dedica à promoção da fraternidade universal, incentiva o estudo da religião, da filosofia e ciência. Também significa liberdade completa de busca e crença individual. E a senhora Helena Petrovna Blavatsky, na verdade o nome dela era Helena Rothenstein, fundadora da Sociedade Teosófica, é a figura mais importante do ocultismo moderno. E ela se vocês verem muita gente, é até interessante, tá? Cita essa senhora porque ela escreveu muito livro, mas a gente já viu nos meus outros 2 vídeos, né, sobre essa senhora, sobre a New Age, tá no meu canal, na playlist New Age, a parte 1 e o 2, como é que ela chegou a escrever tantos livros. Ela parou na casa de uma amiga, de uma que se fez amiga, ela pediu para ir para casa dessa nobre, ela soube que essa mulher tinha uma biblioteca imensa de fazer vergonha para muita biblioteca no mundo, livros antigos de todo tipo, e ali ela aprendeu muita coisa. Ela ficava ali estudando em cima desses livros, porque ela tinha que se inventar alguma coisa, né? Ela tinha que aparecer em algum modo. E vocês vão entender como e por quê. Como e por quê. Fundadora dessa sociedade, um precursor do movimento da nova era de uma ideologia esotérica anticristã.
Nasceu em 1831 em Yekaterinoslav, gente, que nomão, Ucrânia. Aos 18 anos, casou-se com um idoso general, era um idoso, Blavatsky, é daí que vem o nome pelo qual ela é conhecida, de quem ela se divorciou 3 meses depois. Ela exerceu a profissão de médium espírita e afirmou ter estado entre 1851 e 58 no Tibete, onde teria recebido ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. Na verdade, ela foi para Londres naquela época, onde se vinculou a importantes círculos espíritas da época. E menciona o encontro no Hyde Park com Mahatma, que ali ela viu um grande ser espiritual, né? É um mestre que lhe deu a missão de atuar como intermediária entre a grande fraternidade e a humanidade. Ela foi escolhida. Ela viu, eles falaram para ela e ela saiu espalhando para o mundo que era a escolhida para mandar essa mensagem. Para mim, essa grande fraternidade aí é próprio os Rothschild com os Rockefeller aí, a mesinha redonda deles, tá? Então é assim que nasceu toda essa coisa aqui que vocês vão ver junto comigo. Ela foi à Itália, Rússia, Inglaterra, Índia, Canadá, México e Egito, mas a viagem a Tibete parece uma pura invenção. Eu tenho dúvidas que realmente ela tenha tido algum tipo de visão, de experiência lúdica em meio aos montes tibetanos. Eu tenho minhas dúvidas, ou eles são loucos ou é ela que inventou isso, tá? Após a morte dela em 1891, Judd envolveu-se em uma disputa entre Alcott e Annie Besant, que era esse aqui com o qual ela começou a Sociedade Teosófica. Aí de 75 para 91, muita água rolou embaixo da ponte, né? Vejamos aqui uma disputa sobre a alegada falsificação das cartas dos Mahatmas, os inspiradores mestres espirituais da sociedade. Como resultado, em 1895, ele encerrou sua associação com Alcott Besant, levando consigo grande parte da seção americana da sociedade. Já dirigiu sua nova organização por cerca de 1 ano, até sua morte em Nova York, após a qual Catherine Tingley assumiu. A organização originária da facção Alcott Besant, olha o nome, facção Alcott Besant, está sediada ainda hoje na Índia e se chama Sociedade Teosófica, ADR. Enquanto a organização de Jude é agora conhecida simplesmente como Sociedade Teosófica, geralmente com a especificação International Headquarters, Pasadena, Califórnia. Jude escreveu artigos teosóficos para várias revistas e também um volume introdutório de Ocean of Theosophy, em 1893. O Oceano da Teosofia. Aí vamos ler um pouquinho sobre ele. É biografia, tá, gente? Isso aqui é estudo, tá bom? É meio chatinho, mas se vocês quiserem passar rapidinho ou só tirar o áudio e ler, também pode, ok? William Quan Jude, Dublin, 13 de abril de 1851, esoterista ocultista, fundadores da primeira Sociedade Teosófica. Filho de Frederick, um juiz de profissão, e Mary Alice Quinn, e aos 13 anos, após a morte de sua mãe, sua família migrou para os Estados Unidos. William foi naturalizado como cidadão americano aos 21 anos. Ele estudou direito, foi aprovado no exame do Estado como advogado, especializado em direito comercial, profissão que lhe garantiu uma renda modesta. Em 1874, se casou com a professora Ella Smith, uma devota metodista que inicialmente rejeitou a teosofia, mas depois da morte de seu marido, que é ele, né? Em 1896, ela se juntou à Sociedade Teosófica. Jude foi acometido pela doença de Chagas e piorou devido ao estresse causado pelos eventos da Sociedade Teosófica. Ele morreu em 21 de março de 1896 e seu corpo foi cremado em 23 de março. Gente, na verdade, esse senhor aqui, ele não tinha
péssimas intenções, ok? Em relação à sociedade. Talvez ele tenha sido a pessoa mais séria. E a Blavatsky, por que ela quis esse homem a todo custo? Porque ele tinha muito dinheiro. Além de ser, se eu não erro, era advogado também. Tá bom? Bom, depois disso, tá? O que acontece? Em 1874, vamos falar da Annie Besant, porque a Sociedade Teosófica nasce em 75, 1800, né? 75. Aí vamos contar um pouquinho a história da Annie Besant, tá bom? Em 1874, ela deixou o seu marido controlador e se reinventou como uma das principais ativistas da Grã-Bretanha vitoriana. 15 anos depois, ela se reinventou pela segunda vez, voltando-se para a teosofia e o nacionalismo indiano. Começando como uma ativista dos direitos das mulheres, após se separar de seu marido, Annie Besant rapidamente mudou para o secularismo, sindicalismo e socialismo. Quer dizer, até sindicalista, socialista. Annie Wood, que era seu verdadeiro nome, nasceu em Londres em 1847, filha de pais irlandeses, e após a morte prematura de seu pai, sua mãe aceitou. Aqui tá uma... Isso aqui dá pra gente cancelar, porque isso aqui não tá certo, não. Não é que a sua mãe aceitou hóspedes. A sua mãe, digamos assim, acreditou que fosse melhor para Annie Besant se transferir para ser educada em uma, digamos assim, um ente caritativo, que era o ente era a caridade da Ellen, era um centro, né, que recolhia moças, da Ellen Marriott. Essa aqui era uma solteirana rica, outra solteirona rica. Lá, a Annie Besant desenvolveu, que era a Annie Wood, uma religiosidade intensa que mais tarde seria suplantada pelo ateísmo. Aos 19 anos, ela se casou com o reverendo Frank Besant, né? Ela sempre conhecida com o nome do homem, igual a Blavatsky, conhecida, famosíssima por causa do nome do general. Né? Por que elas não se desfizeram dos nomes dos maridos, se elas eram assim tão... elas são conhecidas com o nome até hoje dos maridos, mas eram todas as duas feministas, né? Mas é assim. Mais tarde ela admitiu que eles eram um par incompatível. Ela começou a escrever, ficou consternada a saber que, como mulher casada, seus ganhos não eram seus. Agora, uma luta honesta, porque até aqui tudo bem, tá? Aquele período ali realmente a mulher era considerada pouco, para não dizer nada, né? Isso infelizmente não seria. Agora ficou essa coisinha amarela aqui. Como é que eu faço para tirar, meu Deus, borrachinha? Ok. A Annie Besant, a feminista, ela ficou horrorizada com a perspectiva de uma terceira gravidez, tendo tido 2 filhos em 18 meses. Eles não podiam pagar por outro filho, né? E a autobiografia da Annie indica que ela ignorava completamente os fatos do sexo e da reprodução até a noite de núpcias. A luta dela começou em 1871, quando a sua filha quase morreu de tosse convulsiva. Ao descobrir que ela estava explorando o livre pensamento, seu marido lhe deu um ultimato, do tipo, ou na paróquia ou vai embora. E aí ela, entre hipocrisia e expulsão, ela preferiu a segunda. Gente, então tu precisa ver, é verdade que esse homem tratou ela desse jeito? Ou era ela que era uma mulher profundamente problemática, e apesar de que era uma mulher inteligente e que realmente tivesse essa luta, né, por ter direitos, nisso aí eu tiro o chapéu, porque era um período muito difícil. Agora, a gente vê aqui uma mulher que profundamente amalgamada no seu caráter de rebelião, mais preocupada com ela do que, digamos assim, em tentar achar um meio para resolver isso. Tanto inteligente assim, não conseguiu um modo
de prezar pela sua própria família, quer dizer, ela vem apreciada por ter dito não ao marido, por ter lutado naquela época, por ter confrontado, enfrentado o sistema da época machista e tal. Mas na verdade é que ela não gostava do cara. Ela não gostava de nada, era uma pessoa confusa, porque de cristã devota passou a ser atea, não queria mais ter filho, depois lutou por aquela palavrinha, né? Para tirar os bichinhos da barriga da mamãe, vamos dizer assim. Ela lutou por isso, tá bom? E quer dizer, uma pessoa profundamente, eu acho, assim, com tantas possibilidades de ser algo realmente um grande exemplo, acabou sendo pela metade, né? Quer dizer, uma coisa ela viu e fez, o resto se tornou anarquia na vida dela. Para mim, isso é sinônimo de caos. Depois, hoje, ela seria líder da mulherada ali. Não sei como não fizeram uma estátua para essa mulher ainda na Argentina, com a última lei que saiu lá. Bom, e essa aqui é ela. Então ela começou como ativista dos direitos das mulheres, mudou para secularismo, blá blá blá. Isso que a gente já viu. Aí virou jornalista, conferencista em várias como se chama? Peraí, eu não estou conseguindo. Em vários salões, né? Da Grã-Bretanha. Ficou famosa. Aí, por endossar publicamente, né, o controle de natalidade, ela perdeu a custódia da filha para o seu marido. E naquela época as lutas das mulheres eram adequadas, tá? Aí tá aqui, ó, melhor remuneração, direitos, né? Porém, digamos que talvez tenha sido a raiva dela, o ódio que tenha levado ela ao extremo, né? Mulher inteligente, mas eu acho que tinha uma grande dose de desequilíbrio emotivo, também espiritual, nessa pessoa. Mas para ela estar ali onde ela estava, com certeza ela já estava, já fazia parte também da mesa redonda, daquelas famílias que a gente sabe que comanda o mundo, não é de hoje. No final da década de 1880, ela era uma importante socialista, né? Na executiva da Fabian Society, editora e colaboradora de uma série de publicações socialistas, autora dos livros Why I Am a Socialist and the Modern Socialismo. No Domingo Sangrento, que foi outro, né, 13 de dezembro de 1870, ela liderou uma procissão de trabalhadores do West End que terminou em confrontos violentos, né, na Trafalgar Square. Ela foi fundamental na criação dos sindicatos dos matchmakers, o primeiro sindicato a representar as mulheres trabalhadoras, em 1889. Ela foi eleita para o conselho escolar da Tower Hamlets, um dos poucos caminhos para a vida cívica disponível para as mulheres na época. E na Índia, ela adotou roupas indianas, tentou seguir os costumes locais, publicou sua própria tradução do Bhagavad Gita, do sânscrito original, quer dizer, mulher muito inteligente. Agora ela já tinha uma tradução, ela quis fazer a sua própria tradução. Isso meio que me cheira mal. E cheira também muito, sabe o que? Vaidade, né? Uma enorme vaidade. Essa mulher, ela queria bater de frente mesmo com o sexo masculino, queria deixar o nome dela, empurrou de peito, de tudo, né? Eu acho que cada um tem direito de fazer o que quer da própria vida, mas o que importa para mim aqui não é esse ar de mulher batalhadora, guerreira. O que me preocupa é que essa senhora tudo isso fez por uma disposição do sistema do qual ela fazia já parte e endossou uma luta, que é a luta que trouxeram, e muito devagarzinho tem um senhor vestido de branco lá em Roma que está levando a conclusão.
ok? Se como o pessoal não teve um nome especial no meio dessa turma aqui, isso é a prova de que essa grande fraternidade deles, esses Mahatmas deles, em nada é a mesma coisa. Por que que os cristãos, 2000 anos depois, estamos firmes e Cristo continua com o seu nome mais forte? E para mim é mais forte do que nunca. Por quê? Porque tem uma luta enorme ainda hoje para tentar derrubar e destituir ele. A gente está chegando num momento muito crucial da humanidade. É terceiro templo. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos agora. Quantos cristãos sendo, né? Não posso dizer aquela palavrinha pelo mundo. Começa com M ou com A, aliás, né? Isso, por quê? Por que esse povo tem tanta raiva de Jesus Cristo? Por quê? Por quê? Será que é porque ele tem um propósito para o planeta? Será que é porque ele quer destruir os sistemas e os sonhos de alguns? Será que a gente realmente esse tempo todo esteve dormindo? Ou os filmes realmente imitam a realidade? Aí vejamos aqui. De repente, em 1889, ela rejeitou o ateísmo, mudou sua posição sobre o controle da natalidade e se voltou para a teosofia, convencida por Helena Petrovna Blavatsky. Por quê? Por quê? Por quê? Aqui se diz que ela se sentiu atraída pela liderança feminina da sociedade e sua rejeição ao patriarcado judeu-cristão. Não foi só isso. Porque fazia parte, né? Eles escolhem as pessoas com perfil. Então o perfil dela era o perfil ideal, né? Para levar adiante o trabalho da Blavatsky. Porque elas pensavam iguaizinho. E elas faziam parte da mesma mesa redonda. Muito simples. Muito simples. Vamos aqui. Ok. Esse slide, bom. Aí, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre onde ela morava. Aqui, ela jovem. Por que eu tô falando tanto dessa senhora? Dessa senhora que se chama Anne Besant? Porque hoje, digamos, o nome mais famoso depois da Helena Blavatsky foi o dela. E depois do dela chega a Alice Bailey, tá? Mas eu vou parar com o meu trabalho até uma parte. Depois eu vou introduzir a Alice Bailey. Olha, gente, eu vou terminar até a Anne Besant esse trabalho aqui, tá bom? E depois eu vou parar com... Vou fazer a segunda parte do vídeo, vai ter a última que vai ser sobre a Alice Bailey. Para vocês entenderem o perfil deles, como se assemelham, tá? Como eu disse, a única vítima no começo que acreditou em tudo foi o Olcott, que foi o primeiro, porque tinha muito dinheiro, então ele foi, digamos assim, usado pela Blavatsky, tanto é que vocês viram que ele teve um monte de problema, ele deixou, né? Inclusive acabou até morrendo. E a mulher dele, né, continuou com a sociedade dele. A Stockbridge House em OT é onde a senhora Anne Besant foi colocada em prisão domiciliar pelos britânicos por 3 meses, 6 anos atrás, entre junho e setembro de 1917. Ela tinha 70 anos naquela época. Aí, aqui eu não vou entrar no porquê que ela foi presa, né? Mas ela se envolveu com a política na Índia, tá? Tanto é que ela acabou sendo, vocês vão ver, acho que presidente do parlamento aí. Vamos ver daqui a pouquinho. Ela foi presidente internacional da Sociedade Teosófica até a sua morte em 1933 em Adyar, que é então Madras, né, na Índia. E Besant Nagar em Chennai, bem como em várias estradas na Índia, tem o nome dela, ok? Ela recebeu
recebeu algumas homenagens. Vamos falar um pouquinho de quem é esse homem aqui, tá? Annie Besant e Liberator, que havia sido expulso da sociedade por, eu não posso falar, vocês estão vendo aqui, era Mole, porque foi readmitido assim que a Besant se tornou presidente, né? Só para fazer figurinha, né? Junto com ele, ela identificou um menino, que era o Jiddu Krishnamurti, como um veículo para o próximo professor mundial, tipo Messias. Gente, já na época eles estavam procurando. Então essa história do Messias, que o pessoal está dizendo hoje que apareceu o anticristo, esse ou aquele, eles já estão procurando isso tem tempo para introduzir essa nova religião. Eles têm uma coisa para acabar com o cristianismo, introduzir essa nova religião e fazer a cabeça do povo, não é de hoje. Não é de hoje. Hoje nós sabemos que eles estão com 9 personagens programados para isso. Se um morrer, tem o outro. Aí se um abandonar, se um se converter, aí tem o outro. Um deles está na França. Um deles está na França. Mas tem mais por aí. Aí o que aconteceu, né? Ela tentou, aqui ó, travou uma sórdida disputa legal com o pai do menino, do Jiddu Krishnamurti, alegando ser a mãe espiritual dele, e que agora se tornara, aí aqui é uma força de expressão bem feia, né? Uma vaca leiteira para a sociedade, quer dizer, ela daria nutrimento, né? Para a sociedade através dele. Ou um comento satírico de Bharat sobre ela em inglês. Foi após esse escândalo, Bharat eu não sei quem é realmente, tá? É um hindu, sobre ela em inglês. Foi após esse escândalo, mais tarde, que o próprio Jiddu disse ao mundo que a afirmação de Anne de que ele era o Messias eram mentiras descaradas. Ele era apenas um mortal normal, afirmou. Isso quebrou o testamento de Anne e ela morreu logo em seguida, foi sepultada em Adyar, tá bom? Aí dizem que ela morreu, tadinha, porque ela ficou amargurada, né? O Krishnamurti, ele abandonou a sociedade teosófica para sempre e renegou seu vínculo, escreveu livros, fez tudo em áreas, assim, é um noto escritor, que já faleceu há muitos anos, na área da filosofia. Aliás, dentro um pouco da ideologia budista, né? Que ele pensa de Deus, é muito mais próximo ao ateísmo do que não, mas tem algumas frases bem sábias. Ele realmente era muito sábio, porque ele foi preparado com muitos livros, ele leu demais, né? Mas ele sofreu inclusive muito junto com esses dois aqui, sobretudo por causa desse homem aqui, o Liberator, tá? Aqui ó, ele e seu irmão foram vítimas por parte dele, e ela sabia, mas não importa, né? Ó, aqui ele, vocês veem a alegria no rosto desse moço? Olha aqui já, rapaz, tava ali para poder fazer a foto, ele com o irmãozinho dele. Aqui um sorriso que não era um sorriso. Gente, só eu sempre vi muita tristeza nos olhos de Jiddu Krishnamurti. Sempre muita tristeza. E aqui eu vou parar, tá bom? E vai ser a segunda parte do outro vídeo. Já deu 34 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem, né, essa série de vídeos que eu estou fazendo. E, por favor, alertem o pessoal aí. Quem ficar falando de grande fraternidade branca, isso aí foi tudo inventado. Depois eu vou passar um pouco quem foram esses. Agora foram esses Mahatmas, esses mestres mencionados. Eu vou colocar um vídeo sobre isso também. E vamos bater um papo sobre essa questão, porque é muito importante. Quase ninguém fala, mas eles com sapatinho de veludo estão entrando na tua casa, levando o pessoal para essa seita,
para essas crenças e estão devagarzinho conseguindo o que eles queriam, que é destituir Jesus da sua posição de Senhor deste planeta, né? Então a luta é espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual, gente, muito grande, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus e deem o like de vocês, ajuda aqui o canal a crescer, porque a plataforma não gosta dele. Então me deem uma mão vocês, tá bom? Até a próxima.